As empresas multinacionais têm uma matriz e várias subsidiárias, e cada subsidiária está instalada, operando em diferentes países. Então, existem variações nacionais e internacionais que influenciam esta responsabilidade social corporativa. É isso que nós vamos ver agora. Existem preocupações diferentes. Por exemplo, os países em desenvolvimento estão preocupados com a pobreza, problemas na saúde, problemas na educação, problemas de infraestrutura, problemas no saneamento, violência. As preocupações são muito mais focadas no bem-estar social. Por outro lado, elas têm riquezas naturais, elas têm recursos naturais que é importante que eles sejam explorados para gerar o bem-estar. São preocupações diferenciadas dos países desenvolvidos. Eles já têm a sua infraestrutura, têm uma boa condição de saúde, educação, uma violência controlada, infraestrutura. O que é que eles estão preocupados? O que é que a sociedade está preocupada? Com o uso das florestas, com a floresta amazônica, com a biodiversidade, ou seja, são preocupações diferenciadas. As preocupações dos países em desenvolvimento são muito mais focadas em questões sociais, enquanto que as preocupações dos países desenvolvidos, eles têm um foco muito maior nas questões ambientais. Existe uma diferença cultural também. Como eles vêm de países desenvolvidos com a infraestrutura decidida e um Estado forte que é capaz de prover o bem-estar, vem a discussão. Questões são lançadas. Até onde as empresas devem avançar para promover serviços públicos? Quando as multinacionais se instalam, elas vêm buscando os recursos naturais. Elas sabem de todo esse problema de infraestrutura. Mas aí qual é o papel do governo? E o que a sociedade quer? A sociedade está ávida pela instalação daquela empresa, mas aí depois, se ela não corresponde, se ela acaba gerando, em função dos seus impactos ambientais e sociais, mais pobreza, então começa esse conflito de interesses. Outra questão chave da atuação das multinacionais: um governo local fraco, e aí a multinacional, para operar, precisa de infraestrutura. E aí cabe a quem o desenvolvimento dessa infraestrutura? E outra coisa, o governo pode responder a essa necessidade, essas exigências em termos de infraestrutura. E a sociedade pode se questionar: por que está desenvolvendo portos, rodovias, se isso só vai beneficiar essa empresa em particular? É melhor usar o recurso para investir em saúde pública, em educação? Então, gera-se conflitos de interesses. E como o governo local vai agir para responder a diferentes demandas? A empresa exigindo infraestrutura, exigindo que um governo que tem recursos escassos de um país em desenvolvimento implante toda a infraestrutura de portos e rodovias. Será que esse tipo de pressão não se constitui numa intromissão não saudável no processo político? Será que essa é uma atuação ética por parte das empresas? Será que na matriz ela está aprovando esse tipo de comportamento? Será que está incentivando esse tipo de comportamento? E vem uma discussão: qual é o papel do governo? O governo existe para promover o bem-estar da sociedade, atender às demandas da sociedade, interagindo com as empresas que vão ser responsáveis pela produção de bens e serviços e fazer com que esse sistema funcione, que opere de forma saudável. Então, a responsabilidade social corporativa vai ter um reflexo muito forte com a questão da regulação. A regulação em benefício de todos. Os países têm diferentes comportamentos. Por exemplo,
Na Alemanha, a responsabilidade social corporativa é influenciada por uma mudança social, uma pressão em relação às questões ambientais, em relação à energia renovável. Todo o governo e a regulação, o esforço da sociedade no sentido de promover esse bem-estar. Na Inglaterra, existe uma ênfase muito forte no bem-estar do trabalhador. A matriz alemã, a matriz inglesa, quando ela se instala em países em desenvolvimento, ela traz esses valores, essa filosofia, os procedimentos operando nesse sentido. E aí isso vai gerar um conflito, principalmente em função do ambiente institucional. Então, as variações nacionais e internacionais, elas são extremamente importantes no sentido de moldar a estratégia de responsabilidade social corporativa que a empresa vai atuar, que vai desenvolver naquele país, como ela vai atender às demandas dos stakeholders, como ela vai interagir com o governo local, como ela vai trabalhar no gerenciamento do bem-estar social. Então, é importante, nesse entendimento das variações nacionais e internacionais, entender e conhecer o ambiente institucional, o ambiente formado por sistemas de educação, financeiro, político, cultural e ético. Dentro desse contexto, a empresa, conhecendo esse ambiente externo, define qual a melhor estratégia, adequando o governo local, trabalhando em conjunto com o governo local na promoção do bem-estar da sociedade, no país onde ela está operando. Não apenas a geração de riqueza para a sua matriz, para os seus acionistas.